Graça e paz, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, na graça do nosso Senhor. Graças a Deus, mais um dia do Senhor, nós podemos estar juntos aqui para meditar novamente na Palavra de Deus. Muito bom podermos logo de manhã acordar, nesse dia que Deus preparou para o nosso descanso e para a nossa meditação nele, acordarmos e já escutarmos a Palavra de Deus, ouvirmos o que Deus tem a falar a nós. Que Deus possa abençoar a cada um que está aqui ouvindo, a cada um que ainda vai chegar aí na live. Deus abençoe você, meu irmão. Nós vamos dar prosseguimento à nossa série de exposições aí no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, e hoje nós vamos abordar apenas 3 versículos. Nós paramos na última exposição, no capítulo 5, até o versículo 12. E como vocês devem bem lembrar, né, Paulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, 12, ele argumenta, né, a favor da justificação pela fé. Porque os judaizantes, né, estavam entrando na igreja, ali nas igrejas da Galácia, e dizendo que não bastava eles crerem apenas em Cristo para a sua salvação, mas que eles precisavam guardar a dieta judaica, que eles precisavam se circuncidar e que eles também precisavam guardar o calendário judaico. Ou seja, era uma justificação por Cristo mais obras. E Paulo vem dizendo que não, que nós fomos justificados unicamente por meio da obra de Cristo Jesus, o qual se fez maldição em nosso lugar. Ele explica o papel da lei, dizendo que a lei mostra o caráter de Deus, que a lei mostra o nosso próprio pecado, que a lei serve de um espelho e que ela também serve como se fosse um tutor, que ela mostra para nós o nosso pecado e então nos conduz a Cristo. Porque à medida que nós vemos na lei que nós somos culpados, que nós somos transgressores dessa lei, essa lei então nos aponta para o Salvador, para Jesus Cristo. E então Paulo anuncia aos Gálatas e mostra para eles a loucura que eles estavam cometendo em abandonar a salvação, a justificação plena e perfeita em Cristo, para voltar a essas obras da lei, as quais simplesmente os colocariam de novo em escravidão. Meus irmãos, então, tendo esse contexto relembrado, tendo isso em vista, vamos orar a Deus e depois vamos ler o nosso texto. Santíssimo Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Te agradecemos, ó Senhor, pela Tua bondade para conosco, porque a Tua ira, Senhor, há muito caiu sobre Cristo, e não resta mais ira para o Teu povo, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, porque o peso do pecado já nos foi retirado, porque nada pudemos contribuir ou colaborar para a nossa salvação. Nós te exaltamos, ó Jesus, nós te exaltamos, ó Espírito, nós te exaltamos, ó Pai. Nós exaltamos o Deus que é três pessoas. Nós exaltamos o Deus que é uma única essência. Nós exaltamos o Deus Trindade, aquele que trabalhou para a nossa salvação, que nos preserva, que nos santifica e que fará isso até o fim, Senhor. Nós apelamos à Tua promessa, Senhor, de que das Tuas mãos ninguém pode nos arrebatar. Nós cremos nisso firmemente e pedimos ao Senhor que o Senhor também molde a nossa vida para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Ó Pai, faz isso por meio do Teu Espírito, ó Deus. Que o Teu Espírito nos conduza à conformidade com Cristo. Que nós venhamos a ser mais santos, ó Deus, mais puros. Que nós venhamos a meditar no Sermão do Monte e ver ali a ética que o Senhor deseja que nós tenhamos, ó Deus. Que nós tenhamos sede e fome de Ti. Que nós, Senhor Deus, possamos Te amar acima de todas as coisas. Possamos nos apegar a Ti. Te louvamos, ó Deus, pedimos a Tua bondade para conosco nessa exposição. Peço que o Teu Espírito ilumine os corações daqueles que estão ouvindo, daqueles que ainda ouvirão essa mensagem. Que o Senhor
use, Senhor Deus, este instrumento com o poder do Teu Espírito, pela Tua graça e para a Tua glória somente. No nome de Jesus, te agradecemos e te pedimos. Amém. Meus irmãos, nós hoje então vamos meditar nesses 3 versículos, Gálatas capítulo 5, os versos 13 a 15. Nós lemos assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Meus irmãos, vejam que ele começa aqui com uma conjunção explicativa, dizendo por quê, no versículo 13. Ou seja, faz uma ligação com o que foi dito antes. Até o verso 12, né, como nós dissemos, ele fazia esse contraste da lei, da salvação por obras, mais Cristo, e da salvação exclusivamente por Cristo. E agora ele diz que aquele que se apega à lei continua escravo da lei. E da graça caístes, como ele diz no versículo 4. Porque no versículo 5 ele diz: Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E então, Paulo vai dizer assim: vocês agora em Cristo são de fato livres. E por isso ele diz no versículo 13, que é a partir de onde nós vamos expor, diz que, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Em Cristo, nós somos plenamente libertos da rejeição, da escravidão, do desempenho, da escravidão de nos colocarmos debaixo do jugo da lei e da escravidão da frustração de nunca alcançarmos um padrão estabelecido por Deus. Nunca nós vamos alcançar isso porque todos os dias nós cometemos pecado contra o nosso Deus. E se nós buscarmos então a justificação pela lei, nós vamos sempre viver como escravos, sempre frustrados, caindo em desespero e nunca alcançando o padrão exigido na lei. Mas é interessante que agora Paulo ele passa por uma sessão mais, vamos dizer assim, das consequências do evangelho na nossa vida. Do capítulo 1 até o 5:12, nós vemos a exposição do que é o evangelho e de como os gálatas eles estavam errando em olhar para a sua própria justiça, ou uma busca de uma justiça, uma conquista de méritos, ao invés de olhar para os méritos de Cristo, para a obra de Cristo. Então é uma parte mais doutrinária para que eles voltem ao Evangelho, para que eles abram os seus olhos e retornem ao Evangelho do Senhor Jesus. Mas a partir desse capítulo, dessa sessão, do versículo 13, ele vai falar agora sobre as consequências do Evangelho na nossa vida. Como é que nós vamos usar essa liberdade que nós temos em Cristo? Muitos poderiam estar acusando Paulo de que ele pregava um Evangelho fácil, já que não precisava se circuncidar, não precisava guardar a dieta judaica, não precisava guardar os dias. Então esse é um evangelho fácil demais. Então quer dizer que se eu sou salvo de graça, se Cristo fez tudo no meu lugar, eu posso viver da maneira que eu desejar? Eu posso agora extravasar? Eu posso agora sair para cumprir os meus próprios desejos? A resposta, obviamente, é não. Por quê? A resposta está no próprio Evangelho. Paulo diz: irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A liberdade que o Evangelho dá, ela se refere aqui ao jugo da lei para a salvação, ou seja, a tentativa de cumprirmos a lei para ganharmos suficiente mérito para com Deus. Entretanto, nós não morremos para a lei no sentido de cumprirmos a lei por amor a Deus. Não morremos para a lei não foi anulada para nós no sentido de que nós não temos qualquer obrigação para com a lei. Nós agora
morremos para a lei e Deus nos leva para a própria lei. Vamos entender isso melhor. Deus ele nos tira do jugo da lei, no sentido de que nós agora não estamos mais debaixo da sua tutoria, porque nós já estamos em Cristo. A lei simplesmente mostrava o nosso pecado. Mas agora, depois de Deus nos tirar do jugo da lei, ele nos lança novamente para a lei, agora para cumpri-la em amor a Deus, sabendo que mesmo as nossas melhores obras, elas ainda contêm pecado, mas todas elas são recebidas por meio da mediação de Cristo. Ou seja, ainda que as minhas obras, elas são pecaminosas, minhas boas obras, agora que eu já sou salvo, essas obras, elas são recebidas por Deus, não para conquistar a salvação, mas porque nós já fomos salvos. E então agora nós desejamos louvar a Deus com a nossa vida, com os nossos lábios, com o nosso modo de viver. Por isso, meus irmãos, nós não podemos usar a liberdade que Cristo nos deu pelo Evangelho para darmos ocasião à carne. Muitas pessoas, em nome da liberdade cristã, ou também da eleição divina, ou daquele dito, uma vez salvo, salvo para sempre, que são coisas que nós cremos, são coisas que nós professamos, mas muitas pessoas com essas justificativas, ou com isso em mente, elas não se importam da maneira que vivem, já que elas estão salvas, entre aspas, né? Só que uma coisa, irmãos, que vale a pena nós sempre ressaltarmos é que a justificação, ela sempre vem acompanhada da santificação. É claro, são duas coisas distintas. A justificação é uma coisa, que nós somos declarados legalmente justos no tribunal de Deus por causa dos méritos de Cristo Jesus. A santificação é a obra que o Espírito começa em nós no momento em que somos justificados, e essa obra é um processo. Enquanto a justificação é um ato, é uma declaração que nunca vai se repetir e que não tem graus, a santificação ela é um processo progressivo. Ela é algo que acontece gradualmente na vida do crente. E ela nessa vida, nessa existência terrena, ela não terá fim. Até que ela não será completamente perfeita, a santificação. Até que nós sejamos levados a Deus, aos céus, à eternidade, onde então nós seremos plenamente santos, amaremos plenamente a Deus e desejaremos a Ele. E o pecado então será removido do nosso coração. Mas apesar da justificação e da santificação serem duas coisas distintas, elas não são duas coisas separadas. Todo aquele que é justificado por meio de Cristo Jesus e de sua obra, e recebe isso através da fé, todo justificado será santificado. Porque, meu irmão, sempre aquele que é justificado antes passou pelo processo da regeneração. Aquele que é regenerado, ele teve o seu coração de pedra removido, teve um coração de carne dado a ele, um coração sensível a Deus, e agora ele ama as coisas de Deus. O Deus que ele odiava, o Deus que ele não podia amar, porque a carne e o pendor da carne nem mesmo podem agradar a Deus, o Deus que nós odiávamos, agora é o Deus que nós amamos. As coisas de Deus, a oração, a leitura bíblica, a comunhão dos santos, participar da mesa do Senhor, ouvir e nos expormos à pregação da palavra, essas coisas que nada passava mais longe do interesse do nosso coração, agora porque nós somos regenerados, o Espírito colocou uma disposição no nosso coração para amarmos e desejarmos essas coisas, porque elas nos conduzirão para mais próximos de Deus. Então, como é que alguém que se diz justificado, que se diz salvo pelo Senhor Jesus Cristo, vai dar ocasião para a carne? Vai usar a sua liberdade cristã para o pecado? É aquilo que Paulo diz em Romanos, no capítulo 6, no verso 2. Se nós já morremos para o pecado, como é que nós vamos viver para ele? De modo algum nós vamos viver para o pecado. De modo algum. Porque todo justificado, obrigatoriamente, como uma consequência necessária, passa pelo processo da santificação.
faltando a santificação na vida de alguém, estou dizendo uma santificação plena ou perfeita, mas faltando um ódio ao pecado, faltando um desejo pelas coisas de Deus, pode-se duvidar da salvação de alguém. Porque pelos frutos os conhecereis. Uma vida santificada sempre vai mostrar frutos santos. É impossível que alguém tenha nascido de novo, tenha sido transformado de uma árvore podre para uma árvore saudável, não dê nenhum fruto. Jesus diz que aquele que está ligado a ele, que ele é a videira e nós somos os ramos, aquele que está nele dá muito fruto. Então, nunca se esqueça disso. Não use a liberdade cristã. Não use a desculpa que você é salvo para viver da maneira que você bem entende para satisfazer os desejos da sua carne. De modo algum, faça isso. Deus, então, ele nos tira do jugo da lei para a salvação, no sentido da salvação, de tentarmos alcançar algum tipo de mérito através da lei. Mas ele também nos lança para a lei, para que agora, porque já somos salvos, e não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos, usemos a lei agora, não para dar ocasião à carne, mas para glorificar o nosso Senhor. Meus irmãos, a liberdade do Evangelho, então, ela não deve ser usada para dar ocasião à carne. E é interessante que essa expressão ocasião à carne é muito semelhante à expressão que Paulo usa lá em Romanos 13, 14. Vamos ler aqui Romanos 13, do versículo 11 até o versículo 14. Se você puder abrir aí na sua Bíblia. Esse é o texto que Agostinho leu e Deus transformou o seu coração, né? Naquela famosa experiência, né? Toma e lê, toma e lê. E ele então abre ali em Romanos no capítulo 13 e lê esses versículos que transformaram a sua vida. Vamos ler Romanos 13, do 11 ao 14. Diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em podidícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E agora prestem atenção nessa expressão. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nada disponhais para a carne. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos brincando com os limites. Sabemos que somos livres em Cristo, e então brincamos com os limites. Nós parece que muitas vezes nós queremos saber até o último centímetro que nós podemos chegar para que nós não caiamos em um pecado grave, mas brincamos com os limites. E Paulo nos exorta aqui a nada dispor para a carne. Aquele primeiro sentimento ou aquela primeira atitude que pode, porventura, nos levar a cair em um pecado. Não necessariamente um pecado grave, visível, um pecado grave nesse sentido de que nós o consideramos. Nós devemos já cortar pela raiz o pecado aí. Não podemos dar ocasião à carne. Veja o que Paulo diz aqui em Gálatas. Não usemos a nossa liberdade para dar ocasião à carne. A carne, ela quer se aproveitar de cada ocasião que nós, porventura, ofereçamos a ela. É interessante que nós, quando vemos o relato no Gênesis, o fruto proibido pareceu tão bom, tão desejável para Eva, e, no entanto, ele fez ela ser expulsa do Éden. Ficar andando ociosamente no pátio do seu palácio parecia algo inocente para Davi. Mas como terminou? Terminou em adultério, em homicídio. O pecado, meus irmãos, raramente parece ser pecado quando ele está no início. Por isso nós devemos cortar pela raiz. Claro que sob as influências do Espírito, debaixo do poder do Espírito, debaixo da atuação do Espírito na nossa vida.
nós devemos buscar cortar pela raiz aqueles princípios que porventura podem nos levar a pecar. Por essa razão, meus irmãos, nós devemos vigiar, devemos orar para que nós não caiamos em tentação. Porque muitas vezes nós vamos tentar disfarçar a iniquidade com os nomes suaves, dando outro nome que não pecado, mas nós não podemos alterar o pecado, alterar o que de fato é a sua própria natureza e o caráter do pecado aos olhos de Deus. Nós não podemos enganar ao nosso Deus. Por isso, meus irmãos, nós não devemos dar ocasião à carne, nós não devemos dispor nada à carne no tocante às suas concupiscências. C.S. Lewis disse que, eu vou fazer uma citação dele aqui, ele diz assim: ao que parece, nosso Senhor não considera demasiado grandes os nossos desejos, mas demasiado pequenos. Somos criaturas de coração dividido, tolos que vão atrás de bebida, sexo, ambições, enquanto a alegria infinita nos é oferecida. Como a uma criança ignorante que deseja continuar a brincar na lama num bairro miserável, porque não consegue imaginar o que significa ser convidado a passar um feriado à beira-mar. Contentamo-nos com tão pouco. Meus irmãos, quando nós subvertemos a liberdade que nós temos em Cristo, essa liberdade da escravidão do desempenho, da escravidão de uma busca de méritos, quando nós transformamos essa liberdade que nós temos de sermos salvos em Cristo, de sermos parte do povo de Deus, de sermos filhos de Deus, quando nós convertemos isso numa libertinagem, num modo irrestrito de usarmos as nossas vidas, os nossos dias, o nosso tempo, o nosso celular, os nossos automóveis, enfim, os nossos planos de streaming. Quando nós subvertemos a nossa liberdade para usarmos essas nossas coisas, para dar ocasião à carne, nós estamos sendo como essa criança que está se contentando com tão pouco, enquanto Deus nos oferece um banquete à sua presença. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Mas Paulo prossegue e diz que sede antes servos uns dos outros pelo amor. Eu acho que talvez uma melhor tradução seria, ao contrário, servi-vos mutuamente através do amor. Mas traz a mesma ideia. Ao invés de usarmos, meus irmãos, a nossa liberdade na busca de satisfação pessoal, em lugares que nunca poderão satisfazer a nossa vida verdadeiramente, usemos esse dom de liberdade para vivermos uma vida que glorifica a Deus por meio do amor e do serviço aos nossos irmãos. Paulo ele explica aqui que o método de impedir que essa liberdade ela se irrompa em abusos, em imoderação, licenciosidade, é regular essa liberdade pelo amor. Em suma, é basicamente se nós servimos uns aos outros pelo amor, nós teremos sempre a nossa atenção voltada para a edificação e não para a satisfação pessoal. E desse modo nós não vamos crescer como libertinos, mas nós vamos usar a liberdade que Deus nos dá para a sua honra e para a salvação do nosso próximo. Meus irmãos, quando nós somos libertados pela obra de Cristo em nosso lugar, nós não somente nos tornamos servos de Deus, mas nós nos tornamos servos uns dos outros, igualmente. Deus não somente nos faz seus servos, mas nós agora vivemos para a glória de Deus através do serviço aos nossos irmãos, do serviço ao seu povo. Mas veja que Paulo continua e ele diz, no versículo 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que o apóstolo ele não visa diminuir a importância da lei. Aqui ele cita a própria lei como fonte de autoridade para a nossa vida ética. A lei não somente não foi anulada na vida do crente, a não ser naquele sentido que os judaizantes a empregavam, né? Eles encaravam a lei como um meio de salvação, e esse sentido claramente foi rejeitado
para que Cristo e somente Cristo fosse glorificado, não por obras para que ninguém se glorie, mas salvos pela graça. Mas você pode perceber que a lei não foi anulada na vida do crente, e ela deve ser, então, obedecida ativamente pelos cristãos. Aqueles que foram libertados do domínio do pecado, aqueles que foram libertados do poder da lei no sentido de ter que cumpri-la, para que nós pudéssemos, enfim, cumprir a lei com as motivações corretas, com gratidão a Deus, porque Ele já nos salvou, porque a obra está consumada, porque nós estamos seguros em Cristo. E em gratidão por tudo o que Deus é, por quem Deus é. Então nós vamos viver a nossa vida cumprindo sim agora a lei em amor a Deus, em uma demonstração de amor a Deus. E como então esse amor a Deus, essa gratidão a Deus, resultante da nossa liberdade que nos foi dada em Cristo, como essa liberdade então, como esse amor pode ser demonstrado? Paulo destaca aqui que a lei se resume no amor. O Senhor Jesus Cristo, como você deve bem se lembrar aí em Mateus capítulo 22, dos versículos 37 a 40, ele estabelece os dois grandes mandamentos, né? O maior mandamento, amarás a Deus com toda a sua força, com todo o seu intelecto, entendimento, com tudo que você é, basicamente. E semelhante a este mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você também voltar um pouco aos 10 mandamentos, que são basicamente um resumo de toda a lei mosaica, esses 10 mandamentos eles eram divididos em 2 tábuas. A primeira, ela nos ensina sobre adoração a Deus e sobre uma vida piedosa, os deveres da piedade. E a segunda tábua da lei, ela nos ensina sobre os deveres do amor ao próximo. E é interessante que Paulo aqui oculta o mandamento de amar a Deus. E ele enfatiza apenas o mandamento de amar ao próximo. Por que então a lei aqui é tratada como tendo o seu resumo no amor ao próximo? Não estaria Paulo exagerando aqui? Não, de modo algum. Porque Deus, ele resolve provar o nosso amor para com ele à medida que nós amamos os nossos irmãos. Por meio do nosso amor ao irmão, o amor que Deus nos recomenda ser dado a ele, então de fato é entregue a ele. Essa é a razão porque não somente aqui, mas também lá em Romanos, inclusive no capítulo 13, nos versículos 8 e 10, ele diz que o amor é o cumprimento da lei. Não porque esse amor ao próximo seja superior à adoração a Deus e ao amor a Deus, mas porque ele é a prova dessa adoração a Deus. É a prova do amor a Deus. O próprio apóstolo João diz que como nós diremos que amamos a Deus se nós não amamos ao nosso irmão? É impossível. É impossível amar a Deus a quem não vemos se não amamos o próximo a quem vemos. Deus, ele é invisível, mas ele se representa nos nossos irmãos. E na pessoa desses nossos irmãos, ele exige o que lhe é devido. Ou seja, ao passo que nós amamos os nossos irmãos, nós estamos amando a Deus, porque o amor aos nossos irmãos, ele flui do temor a Deus. Então, meu irmão, se você diz que ama a Deus, mas não demonstra amor aos irmãos, você está mentindo. A sua boca pode dizer uma coisa, seus lábios podem professar uma coisa, mas a sua vida está negando o que você afirma. E nós, então, estamos nos constituindo em mentirosos, se não amamos ao nosso irmão. Porque Paulo trata aqui, dizendo que a nossa liberdade, ela vai se desencadear num cumprimento da lei, em amor a Deus, em gratidão a Deus, e que essa lei se resume no amor ao nosso próximo. O amor, meu irmão, que nos é ordenado aqui, é aquele amor que é desprendido, que não visa o seu próprio bem, mas que visa o bem do próximo. É aquele amor semelhante ao que Cristo possui em favor do seu povo, aquele amor sacrificial, aquele amor abnegado, aquele amor que valoriza o bem temporal e o bem eterno dos outros, mais do que o bem temporal da sua própria pessoa.
é amar como Cristo de fato amou. Muitos têm argumentado atualmente que o amor que nós devemos ter pelo nosso próximo, ele deve ser regulado pelo amor que nós temos por nós mesmos. Eles pegam aquela partícula, né, que diz aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E dizem, como a ti mesmo aqui, teria o sentido de que para primeiro nós amarmos a nós mesmos e depois, de maneira semelhante do amor que nós temos para conosco mesmo, nós amássemos o nosso próximo. Mas nada, meu irmão, pode estar mais longe da intenção do nosso Senhor ao declarar tais palavras. Nós já somos muito mais egocêntricos do que nós deveríamos. Nunca amaremos o nosso próximo com sinceridade, conforme essa é a intenção do nosso Senhor, enquanto nós não tivermos corrigido o amor que nós temos para conosco mesmos. Calvino diz que essas duas afeições são opostas e contraditórias, pois o amor por nós mesmos nos faz negligenciar e desprezar os outros. O amor por nós mesmos produz somente crueldade, ambição, violência, engano e erros semelhantes. Nos induz à impaciência e nos arma com o desejo de vingança. Nós devemos amar menos o eu e mais o outro. E nós devemos fazer isso não somente através de palavras, mas através de ações concretas e palpáveis. Não vamos ficar com essa história de que primeiro devemos nos amar a nós mesmos, para depois então amarmos o próximo. Nós, cada um de nós, por conta do pecado, já é egoísta o suficiente, já é egocêntrico o suficiente. Então nós devemos nos desprender de nós mesmos, tirar os nossos olhos dos nossos umbigos. Como Lutero dizia que o pecado é o homem encurvado, olhando para o seu próprio umbigo. Nós devemos abandonar os nossos umbigos, pararmos de pensar que o mundo gira ao nosso redor e então servirmos sacrificialmente ao nosso irmão. Mas chegamos aqui no versículo 15, onde Paulo diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Aparentemente, meus irmãos, os Gálatas, eles não somente estavam lutando contra o Evangelho no nível doutrinário, pregando um tipo de salvação por Cristo mais obras, mas eles também estavam lutando contra o Evangelho num nível prático, num nível ético, onde eles estavam aí faltando com amor, faltando com respeito, faltando com serviço uns para com os outros. Ao contrário, eles se mordiam e se devoravam uns aos outros, de forma que todos estavam sendo destruídos. Ao usar esses termos, morder e devorar, muito provavelmente o apóstolo tinha em mente as calúnias, as acusações, as censuras, todo tipo de ato de injustiça, linguagem ofensiva uns para com os outros. E, meu irmão, nós devemos refletir, porque nós não temos medo de falarmos de alguém que foi eleito pelo Pai, de que foi comprado pelo Filho, e de que é habitado pelo Espírito. Nós não deveríamos ter maior temor. Não temos temor de vivermos em guerra contra aqueles que foram chamados e selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos batiza no mesmo corpo. O Espírito Santo que nos une no corpo de Cristo. Nós não deveríamos ter maior temor em nos levantarmos contra os nossos irmãos, em mordermos e nos devorarmos uns aos outros. Não deveríamos ter maior temor a Deus de saber que a dádiva que eu recebi como filho de Deus, essa liberdade que me foi dada em Cristo, também foi dada ao meu irmão, de que nós fazemos parte da mesma família, de que fomos comprados pelo mesmo preço, a morte de Cristo, de que tanto eu quanto ele merecíamos a condenação eterna. Nós não deveríamos ter maior temor. Não deveríamos meditar nos dons que Deus nos deu gratuitamente, para depois, então, vermos se temos o direito de querer cobrar o nosso irmão. É claro que não estou dizendo aqui contra aquele tipo de julgamento que o próprio Senhor Jesus estabelece no sentido
de uma restauração do nosso irmão, da correção do pecado. O amor, ele anda lado a lado com a verdade. Basta você ler a segunda carta de João, você vai ver que o amor e a verdade vão andar lado a lado. Então também não estamos dizendo aqui, não estamos pregando um amor que não corrige, um amor que não visa o bem espiritual do seu irmão. Mas eu estou dizendo aqui aquele tipo de julgamento, aquele tipo de guerra, aquele tipo de ofensa que muitas vezes nós lançamos aos nossos irmãos, a maledicência. Deveríamos ter maior temor de fazermos essas coisas, porque nós fazemos parte da mesma família. A palavra de Deus nos ordena que nós devemos receber todos aqueles que Deus recebeu em seu Filho. Meu irmão, lembremos-nos de que, como povo de Deus, nós devemos refletir a unidade, a diversidade e a harmonia do Deus Trindade. Nós devemos refletir a unidade e a diversidade da Trindade. Você e o seu irmão não serão iguais. Louvado seja Deus por isso. Nem todos vão ter as mesmas funções, nem todos terão a mesma personalidade. E louvado seja Deus por isso, porque isso é um reflexo da unidade e da diversidade da Trindade. Mas nós também devemos refletir a harmonia entre as três pessoas divinas, como povo de Deus. Vale a pena aqui, meus irmãos, citarmos o que declara a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 26, chamado da Comunhão dos Santos. Diz assim: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, o seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares, que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Meu irmão, que privilégio que Deus nos deu, nos unindo ao mesmo corpo, fazendo parte de uma mesma família, todos dependentes de uma só cabeça, o nosso Senhor. Nós devemos usar a nossa liberdade, não para dar ocasião à carne, não para vivermos perseguindo os nossos irmãos, não para vivermos caluniando os nossos irmãos, não para vivermos com falta de amor, com falta de serviço a eles. Mas a liberdade nós éramos escravos do pecado, meu irmão. Você não podia escolher fazer o bem. Você não podia escolher amar a Deus. Você não podia escolher viver uma vida santa, viver uma vida que de fato honrasse a Deus. E agora Deus te deu um novo coração. E você vai usar essa nova vida, essa nova disposição de mente, essa nova disposição de vida mesmo, para viver para si mesmo, para o seu próprio ego, viver desprezando o seu irmão, pecando contra o seu irmão e ao mesmo tempo pecando e ofendendo a santidade de Deus. Deus nos deu esse privilégio, irmãos. Nós fomos comprados por Cristo, gratuitamente justificados por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. Éramos escravos e fomos comprados por um preço caríssimo. A ira de Deus que estava sobre nós caiu sobre o Filho de Deus, ao ponto dele ser separado do Pai, não em essência, que a Trindade é indivisível, mas separado do Pai naquele momento em que ele foi constituído pecado. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E como é que então, nesse novo estado, com um novo coração, com uma nova disposição, nós vamos viver para nós mesmos, dando ocasião à carne, dispondo tudo para a carne no tocante às concupiscências? Como é que nós vamos viver mordendo-nos uns aos outros,
devorando-nos uns aos outros, jogando fora o mandamento do amor ao próximo, amando mais a nós mesmos do que ao outro. Isso não é próprio do cristianismo. Se você é justificado por Cristo Jesus, você também será santificado pelo Espírito de Cristo. E nós temos esse privilégio, meus irmãos. E devemos nos lembrar de que Deus julgará aquele que causa males ao seu povo. O fim deles é ser consumido por sua ira. Como diz mais uma vez Calvino, e aqui nós vamos encerrar a exposição e partir para as aplicações. Recordemos sempre, quando o diabo nos tentar as controvérsias e as intrigas, lembre-se, as desavenças dos membros da igreja não levam a parte alguma, exceto a ruína e a destruição de todo o corpo. Quão infeliz, quão insensato é o fato de que os membros do mesmo corpo se unam de comum acordo para a mútua destruição. Quão infeliz é esse fato de que nós nos unamos para destruirmos o corpo. Nós, meus irmãos, devemos usar a nossa liberdade, não para viver para o serviço de nós mesmos, mas do nosso irmão e, acima de tudo, vivermos para a glória de Deus. Que essa seja a nossa disposição. O que nós podemos, então, tirar de aplicações para a nossa vida? Em primeiro lugar, meu irmão, se o Evangelho, por um lado, combate o legalismo, verdadeiramente nos liberta do jugo da tentativa de buscarmos uma auto-justificação, uma justificação por desempenho, uma conquista dos nossos méritos para chegarmos diante de Deus nos céus e falarmos: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Evangelho nos humilha, dizendo que nós somos pecadores, estamos debaixo da ira de Deus, mas que há salvação em Cristo Jesus, e essa salvação é gratuita. Se o Evangelho, por um lado, ele nos livra do legalismo, por outro lado, o Evangelho se opõe igualmente ao antinomianismo. Ou seja, aquela mentalidade de que se alguém foi salvo por Cristo, pode viver para si mesmo e para os seus prazeres. Joga fora a lei de Deus, antinomos, contra a lei. Daí que vem a palavra, antinomianismo. O Evangelho se opõe tanto ao legalismo quanto ao antinomianismo. Porque o Evangelho nem nos leva a viver uma vida culpada, uma vez que Deus nos aceitou amorosamente em Cristo e perfeitamente em Cristo. Mas também, o Evangelho não nos leva a viver uma vida culpada, mas também não nos leva a viver uma vida ímpia, já que o Deus que nos aceitou é perfeitamente santo. Esquecer o primeiro item de que Deus, pelo Evangelho, não nos leva a viver uma vida culpada, é cair no erro que Paulo trata do capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 12, e perder a nossa liberdade. Mas se nós cairmos no segundo erro, no erro do antinomianismo, isso também significa que nós perdemos o Evangelho de vista, de que nós caímos no erro do versículo 13, de que fomos chamados à liberdade, porém não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Nós perdemos o Evangelho de Cristo e abusamos da nossa liberdade, da liberdade que nos foi dada. Nós, então, precisamos sempre retornar ao Evangelho e meditar profundamente na obra de Jesus, feita em nosso favor. O Evangelho combate o legalismo, o Evangelho combate o antinomianismo. Será, meu irmão, que você tem dado alguma brecha para o pecado? Será que você tem usado o seu celular de forma santa? Você tem usado os seus relacionamentos de forma santa? O seu WhatsApp de forma santa? As suas prioridades têm sido as prioridades de Deus? Quanto tempo você tem dedicado aos santos exercícios? Exercícios da oração, o exercício do jejum, o exercício da meditação na palavra de Deus. Será, meu irmão, que nós não temos brincado com os limites? O que os seus olhos têm visto? O que seus ouvidos têm ouvido?
que você tem escutado? Será que você não tem se perguntado até que ponto você pode ir sem cair feio, entre aspas? O Evangelho, ele combate tanto o legalismo, mas ele também combate o antinomianismo. Em segundo lugar, meu irmão, eu gostaria de destacar que a fonte de força para vencer o pecado e crescer em santidade e amor é o Evangelho do nosso Senhor. O Evangelho é aquilo que nos fornece as motivações corretas para a santificação e para a dedicação em amor ao próximo. O Evangelho, ele nos liberta da escravidão do pecado. Hoje, você que é crente no Senhor Jesus tem a possibilidade de dizer não para o pecado e dizer sim para aquilo que agrada a Deus, o que você não conseguia fazer antes, porque era escravo do pecado, seu arbítrio estava escravizado. Mas agora você é livre para servir a Deus. E você então, como diz Paulo lá em Romanos no capítulo 6, deve reconhecer-se como um filho de Deus. Deve reconhecer-se como uma nova criatura. Além disso, meu irmão, o Evangelho tanto oferece as motivações quanto o poder e a capacitação para agradar a Deus. O Espírito Santo nos foi dado. O Espírito Santo nos foi entregue. Você, então, que recebeu o Evangelho, você recebe o Espírito. E o Espírito o capacita a usar essa liberdade que você recebeu através do Evangelho para viver uma vida de gratidão e louvor a Deus, para viver uma vida de amor ao seu próximo. Mas em terceiro lugar, eu gostaria de lhe perguntar que você faça um autoexame. Você tem algo a resolver com algum irmão, com algum colega, com algum amigo, seja da igreja, seja do serviço, seja um membro da sua família, seja seu cônjuge. Hoje é o dia de você pedir e receber perdão. Hoje nós devemos orar a Deus para quebrar o orgulho do meu e do seu coração, para nos capacitar a sair da nossa zona de conforto, da nossa dureza do nosso coração, indo em direção a quem nos magoou, a quem nos ofendeu, ou a quem você mesmo feriu, ou a quem nós ferimos. O seu culto a Deus, meu irmão, é impedido pelo fato de haver questões entre você e o seu irmão. Resolva isso primeiro e depois venha cultuar ao Senhor. Por fim, oremos tanto negativa quanto positivamente. Oremos negativamente pedindo a Deus que Ele nos livre de usarmos a nossa liberdade para servirmos ao pecado. Oremos a Deus pedindo para que Ele nos livre dos enganos do pecado. Que segundo o autor aos Hebreus diz, que o pecado traz dureza ao coração. Que Deus nos livre dos enganos do pecado, dos enganos do mundo, dos enganos da carne, das astúcias, das estratégias de Satanás. Não nos esqueçamos de que apesar de que o nosso inimigo já está derrotado, seus demônios continuam atuantes, continuam tentando nos tragar. Mas louvado seja Deus, porque Ele nos guarda. E Ele utiliza os meios para isso. Por isso não podemos ser negligentes quanto aos meios. Use os meios de graça, meu irmão, para crescer em santidade e crescer em amor ao próximo. Oremos agora positivamente ao Senhor, para que o amor ao próximo seja gravado em nossa vida prática. Para que a nossa liberdade seja usada não para o nosso próprio benefício, mas para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Louvemos ao Senhor, meu irmão, porque recebemos essa liberdade. Louvemos ao Senhor, porque Ele nos fez novos em Cristo. E porque agora podemos amar a Deus, amando o nosso próximo. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te dê um ótimo dia. Que você medite nestas coisas. Que não seja apenas mais um sermão que você escuta e que logo esquece. Mas que Deus possa aplicar essas verdades no nosso coração. Vamos orar. Ó Santo Deus, nós rogamos a Ti a ação e a intervenção do Teu Espírito. Louvamos ao Senhor por podermos estar reunidos em torno da Tua Palavra
Te louvamos, ó Deus, te engrandecemos e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a usar a nossa liberdade para a Tua glória, para o amor do nosso próximo e para todo tipo de ação e atitude que exalte o Teu nome e que vise o bem do nosso irmão. Que o Senhor nos ajude a resolver as nossas questões com os nossos próximos, que ferimos ou que nos feriram, ó Deus. Que o Senhor nos tire da nossa zona de conforto. Que o Senhor nos leve aos pés da cruz e que vejamos que nada que nos foi causado por eles pode ser maior do que a ofensa que nós causamos a Ti. E ainda assim o Senhor nos amou. Ainda assim o Senhor nos recebeu. Ainda assim o Senhor nos perdoou. E agora somos Teus. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado pela Tua palavra. Que tanto um quanto o outro sejam testemunhas no nosso coração. E que Teu Espírito testemunhe interiormente de que somos filhos de Deus. E de que haja evidência, ó Deus, de que a nossa justificação é de fato comprovada por nossa santificação. Que possamos crescer em santidade, ó Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Te louvamos, nos ajude, ó Deus. Abençoe cada um dos meus irmãos que está nos ouvindo. Abençoe as suas famílias. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, que são tantos. Cura, ó Deus, os enfermos, se assim for da Tua vontade. Abençoe, Senhor, os profissionais de saúde. Abençoe aqueles que estão, Senhor Deus, na linha de frente. Que tudo seja feito para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Meu irmão, louvado seja Deus pela sua vida. E louvado seja Deus por Cristo Jesus. Estamos aí encerrando mais uma exposição no livro de Gálatas. Esperamos aí que nas próximas semanas possamos dar prosseguimento, onde falaremos sobre o fruto do Espírito e essa guerra entre a carne e o Espírito. Deus te abençoe grandemente, no nome do Senhor Jesus. Abraço.